Ao passo que aqueles que preferiam isolar-se, muitas vezes, deixavam, neste contato direto com outras pessoas, de acrescentar coisas boas e positivas para o seu dia a dia. Não que não seja bom, às vezes, ficar sozinho. Acredito ser até necessário, de vez em quando, para um momento de reflexão ou mesmo para deleitar-se com uma boa leitura e por que não dizer, até de um egoísmo saudável em querer estar junto de sua família, não querendo dividi-la com mais ninguém naquele momento, conversar mais de perto com a esposa e os filhos, saber de suas reais necessidades, que por muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, perdemos um pouco este elo de ligação com os demais membros da família. Mas penso ser necessário ter um certo equilíbrio entre os dois extremos, dosando assim a sociabilidade e os momentos mais íntimos, deixando assim o corpo e a mente em maior equilíbrio. Passava das 15 horas e alguns já se preparavam para ir embora, quando começaram a formar-se no céu, que até então estava límpido, enormes nuvens negras vindas não se sabe de onde. Algumas pessoas, mais afoitas, reuniam seus pertences com rapidez, para partir antes que o temporal que se formava desabasse. Outros, mais sossegados, continuavam o que estavam fazendo sem se preocuparem com o temporal que viria. Vera, quando olhou para o céu e viu nuvens escuras que se aproximavam com rapidez, lembrou-se imediatamente do que Cíntia havia dito em casa pela manhã. Aproximou-se dela, que parecia não estar nem um pouco preocupada com a chuva que viria e perguntou-lhe: Cíntia, você se lembra do que falou hoje pela manhã? O que eu falei? Ora, você não se lembra? Disse que iria cair um temporal, e que era melhor nós não sairmos de casa. Vera preferiu omitir o resto para não deixá-la assustada. Eu não me lembro de ter dito nada disso. Você deve ter sonhado isso. Vera, percebendo que não adiantaria falar a respeito com a irmã, foi até seu pai que conversava animadamente com dois senhores. Papai, desculpe estar interrompendo, mas o senhor não acha melhor irmos embora? Está formando um temporal e estou ficando com medo. O pai, meio contrariado, retrucou. Ora, Vera, deixe de bobagens. Medo de quê? O máximo que pode acontecer é nós termos que esperar a chuva passar para voltarmos. Volte para junto de sua mãe e deixe de se preocupar. E olhando para o alto, disse. De repente nem chove, o vento acaba levando estas nuvens para outro lugar. Mas, papai. Filha, por favor, deixe-me conversar agora. Vera, inconformada, foi até a mãe, que também estava um pouco preocupada, mas não queria contrariar o marido que parecia tão feliz. Tentando tranquilizar a Vera, disse. Vamos reunir nossas coisas e colocar tudo na carruagem, enquanto seu pai conversa mais um pouco. Quando estiver tudo pronto falo com ele para irmos, está bem? Está bem, mamãe Traço respondeu, procurando não deixar transparecer o medo que tinha de temporais. Muitos já tinham ido embora, os trovões e relâmpagos começaram a chegar, e aí os que ainda estavam mais sossegados resolveram que também era hora de partirem. A chuva começou a cair, e cada um procurava abrigar-se dela embaixo de árvores ou mesmo nas próprias carruagens. Seu Prudêncio, já todo molhado, procurava acalmar os cavalos que estavam assustados pelos raios e trovões, enquanto que Dona Laurinda e as duas filhas, um pouco assustadas, aguardavam dentro da carruagem. A chuva parecia não dar sinal de melhora e a hora já ia tarde, teriam que partir com chuva mesmo, pois se escurecesse tudo ficaria mais difícil. Ninguém tocava no assunto, mas estavam todos apreensivos. Seu Prudêncio comunicou à mulher e às filhas que estavam saindo. Vera olhou para a mãe com olhos assustados. Mamãe, estou apavorada. Eu também estou, filha, mas vamos ter fé em Deus que irá nos guardar. Os trovões às vezes eram tão fortes que a terra parecia tremer. Do lado de fora seu Prudêncio gritava com os cavalos para mantê-los na estrada. Cíntia,
que brincava com um pequeno galho de árvore, interveio. Por que vocês estão com medo? Mamãe, ela não se lembra do que me falou hoje de manhã, disse Vera. Vera, por favor, repreendeu Dona Laurinda, não vamos piorar as coisas. Seu pai é um homem experiente, graças a Deus que dispensou o cocheiro. Se fosse para voltarmos com ele eu não confiaria, mas como seu pai tem total controle dos animais não haverá problemas. Cíntia pegou na mão de Vera, que estava gelada e trêmula e, sorrindo como que para tranquilizá-la, disse: Não tenha medo, nada irá acontecer a você. E neste exato instante um raio mais forte assustou os cavalos que dispararam sem que seu Prudêncio conseguisse segurá-los. A carruagem sacudia de um lado para outro onde as três gritavam de pânico. Seu Prudêncio, do lado de fora, procurava manter a calma, pois sabia que nada podia fazer, além de tentar controlar a carruagem que pegava cada vez maior velocidade. Neste instante, lembrou-se do que Vera tentara falar-lhe pela manhã e um calafrio percorreu-lhe a espinha. Em silêncio, no meio da chuva que parecia cortar-lhe o rosto, rogou a Deus que tivesse compaixão de sua família, não permitindo que nenhum mal acontecesse. Os cavalos, descontrolados, perderam a noção de espaço entre eles e pareciam querer subir um sobre o outro, quando numa curva uma das rodas bateu numa pedra ao lado da estrada, fazendo-a quebrar e consequentemente tombar a carruagem. Dona Laurinda só teve tempo de gritar: Valha-me Deus, e não viu mais nada. Com a queda, Vera, apesar de todo o seu pavor, nada sofreu. A mãe desmaiou de susto, mas Cíntia, que estava mais atrás, com o tombo foi arremessada para fora da carruagem. Vera, gritando pelo nome da irmã, saiu em meio à chuva, procurando-a na lama que se fizera na estrada, achando-a caída e desacordada. Aos prantos gritava pelo pai e não o via. Pegando Cíntia nos braços tentou obrigá-la embaixo de uma árvore, deixou ali e foi em busca dele. Papai, papai, gritava desesperada. A chuva não a deixava enxergar quase nada, mas cambaleando pela lama e pelo mato, encontrou o pai caído, mas já voltando a si. Graças a Deus, papai, o senhor está bem? Creio de sim. Onde estão sua mãe e sua irmã? Perguntou assustado. Vera mal conseguia falar. Mamãe está dentro da carruagem, mas parece que desmaiou de susto. Agora me ajude a socorrer Cíntia. Ela foi atirada para fora e eu encontrei caída logo ali na frente, mas está ensanguentada e desacordada também. Seu Prudêncio, com certa dificuldade, levantou-se ainda meio tonto e correram até onde estava Cíntia. Lá estava ela com os bracinhos caídos, a cabeça pendida para o lado, na testa, do lado esquerdo, havia um corte que parecia profundo. Seu Prudêncio olhou ao redor procurando se havia por ali alguma moradia, logo adiante viu um casebre e teve uma ideia. Vera, fique aqui com sua irmã que vou correndo até aquela casa ver se encontro alguma ajuda. Sim, papai, respondeu Vera, que estava também ensopada e tremia dos pés à cabeça. Enquanto isso, Dona Laurinda, já acordada, tentava recordar-se do que tinha acontecido e tentava sair de dentro da carruagem tombada. Gritou ao deparar-se com Vera ajoelhada, tendo Cíntia em seus braços. Com esforço saiu e correu para junto das filhas. Cíntia, meu amor, olhe para a mamãe, fale comigo, filha. Procure manter a calma, mamãe, papai foi em busca de socorro. Ele está bem? Sim, só teve alguns arranhões, pelo que pude ver. É Cíntia que me preocupa, ela foi jogada para fora e bateu com a cabeça. Oh! Meu Deus, por que tinha que acontecer isso? Dona Laurinda chorava copiosamente ao lado da filha inconsciente. Vamos rezar, mamãe. É tudo que podemos fazer agora. Dona Laurinda não conseguia controlar-se. Mas... aqui está chovendo muito, vamos tentar colocá-la ali dentro. Acho melhor esperarmos o papai, ele já deve estar voltando.
Não demorou, chegou o seu Prudêncio com mais 2 homens trazendo ferramentas. Com agilidade os 3 desviraram a carruagem e puseram-se a consertar a roda, com sorte daria para seguir viagem e prestar os devidos cuidados a Cíntia. Em pouco tempo a carruagem ficou pronta e, molhados mesmo, subiram, enrolando Cíntia em um cobertor cedido por eles. Seu Prudêncio foi o mais rápido que pôde, e assim que chegaram deram graças a Deus por estarem vivos. Enquanto subiam com Cíntia, seu Prudêncio foi buscar o médico da família, que não tardou a chegar. O que mais preocupava era que ela não dava sinais de acordar e isso os apavorava. O médico foi logo pedindo que esquentassem bastante água e colocassem em sacos grossos de borracha para mantê-la aquecida. Fez alguns exames, avaliou o corte que era bastante profundo, deu-lhe os pontos devidos e pediu que aguardassem do lado de fora. Estavam por demais nervosos, com a roupa ainda úmida no corpo, mas nada disso tinha importância, queriam ver Cíntia boa de novo. O médico demorava a sair do quarto, e isso os deixava mais aflitos e angustiados, por mais que quisessem não conseguiam fazer preces por ela, estavam traumatizados com tudo aquilo. Quando o médico saiu, correram até ele em busca de notícias, mas, balançando a cabeça preocupado, respondeu-lhes: "A pancada foi muito violenta, ela continua desacordada e teremos que esperar. Não tem mais nenhum ferimento nem quebraduras, mas não percamos a esperança." Dona Laurinda, sem conseguir mais conter-se, agarrou seu Prudêncio, desesperada, e triste soluço saía-lhe do peito, sacudindo-a violentamente. "Creio que o melhor a fazer é todos vocês irem tomar um banho bem quente e procurar agasalhar-se para não pegarem uma pneumonia. Ficarei aqui mais um pouco, vão se cuidar que eu fico com ela." Desconsolada, a mãe foi levada pelo pai e murmurava o nome de Cíntia, dizendo: "Eu jamais me perdoarei, Prudêncio, se Deus nos levar a Cíntia. Ela teve um aviso hoje de manhã, e nós, com nossa ignorância, não levamos a sério. Se tivéssemos ouvido, nada disso teria acontecido." Seu Prudêncio, que também se martirizava com isso, sentia-se culpado, mas ao mesmo tempo pensava que o destino ninguém mudava, se aconteceu era porque tinha que acontecer. "Ela haverá de ficar boa, Laurinda, vamos nos apegar em Deus, que tudo pode e tudo vê. Sua bondade é infinita, se tiver que punir que puna a mim e não a ela que ainda é uma criança inocente. Vamos nos acalmar e orar pelo seu pronto restabelecimento. Deus não nos desamparou até hoje, confiemos em sua misericórdia." Enquanto isso, no quarto de Cíntia, além do médico que lá estava aguardando a volta de todos, um outro médico com 2 enfermeiras encontravam-se na cabeceira de Cíntia. O médico, impondo-lhe as mãos sobre sua cabeça, derramava uma espécie de líquido dourado sobre ela. O seu traumatismo era bastante sério, mas haveriam de conseguir devolver-lhe a consciência. Num outro canto do quarto um rapaz dos seus 16 anos chorava, agachado, inconsolável. A um sinal do médico espiritual que cuidava de Cíntia, uma das enfermeiras foi até ele para saber o que fazia ali e por que chorava tanto. Quando a enfermeira chegou perto, ele assustou-se e quis correr, mas ela calmamente segurou-o pelo braço, pedindo que ficasse calmo e conversassem. "Eu estive aqui de manhã e avisei-a que não deveriam sair de casa hoje, mas ninguém deu atenção ao que eu disse, e agora, veja, ela está aí morta." "Não, ela não está morta, só está desacordada, mas logo ficará boa, você vai ver." "Você não confia em Deus? Reze conosco por ela, vibre coisas boas, que elas virão." "Eu não acredito em Deus, para mim ele não passa de um tirano capaz de nos fazer sofrer deste jeito." "Você diz que esse Deus é bondoso e nos ama como seus filhos, se assim o fosse, por que deixaria que tanta miséria, dor e sofrimento se abatessem sobre nós? Quando vejo uma criança inocente como esta que aí está, que nunca fez mal a ninguém, agora aí, à mercê da própria sorte,
Onde está a justiça que ouço falar? Você está muito amargurado e sofrido. Venha conosco que será assistido por nós. Para quê? Nunca ninguém se importou comigo, porque agora haveria de se preocupar. Eu prefiro ficar aqui ao lado dela. Mas você não pode ficar aqui, de nada valeria. Por que não? Eu sempre estive do lado dela, gosto dela, não lhe faço nenhum mal. Não tenho com quem conversar ou ficar e aqui ninguém me perturba nem me aborrece. Às vezes ela até fala comigo sem que ninguém veja, pois podem pensar que está louca, falando sozinha. Mas eu gostaria muito que fosse comigo. Vamos ser amigos e você terá uma porção de outros amigos que irão ajudá-lo a ser mais feliz. O rapaz, sentindo que a enfermeira estava sendo sincera, ficou feliz por alguém preocupar-se com ele e aceitou ir com ela. Ficaram ali mais alguns minutos aguardando o fim do tratamento em Cíntia e foram todos embora levando o rapaz junto. Foi uma longa noite de vigília onde todos os familiares não arredaram o pé dali. A chuva havia passado e os primeiros raios de luz apareciam no horizonte. Os pássaros começavam seu canto matinal felizes, pulando de galho em galho, o sol despontava no horizonte, um novo dia surgia com ele novas esperanças. Dona Laurinda, aos pés da cama de Cíntia, fazia promessas. Vera também rezava baixinho num canto do quarto. Seu Prudêncio olhava para a filha com o coração oprimido, quando de repente fundo suspiro saiu do peito de Cíntia. Ela estava recobrando os sentidos. Deus seja louvado, disse seu Prudêncio, não contendo mais as lágrimas. Dona Laurinda e Vera se abraçaram emocionadas e chorosas, também agradecendo a infinita bondade divina. Cíntia foi lentamente se mexendo e abrindo os olhos, choramingando e chamando pela mãe, que prontamente veio até ela. Estou aqui, minha querida. O que houve, mamãe? Sinto dores na cabeça e também meu corpo está dolorido. Está tudo bem, filha. Você sofreu uma queda da carruagem e bateu com a cabeça, ficando muitas horas desacordada, mas agora tudo já passou, e pegando na mão da filha, Dona Laurinda pode extravasar seus sentimentos. Sabe, filha, você sofreu uma queda bastante grave ontem, e todos aqui tivemos muito medo de perdê-la. Ver você falando comigo novamente, com seus olhinhos sempre tão vivos, me faz perceber quanto Deus é maravilhoso e bom conosco. Passei esta longa noite em que rezava para você se recuperar, refletindo que é justamente nas horas de aflição e angústia, e até da possível perda, que Jesus nos dá a oportunidade de rever muitas coisas erradas que fazemos ou falamos. Erros que cometemos sem nos dar conta, e diante de nossa impotência, de nossas limitações para solucionarmos sozinhos um problema como foi o seu, é que compreendo o quanto nos falta para atingirmos uma melhor condição espiritual. Ontem você tentou nos alertar sobre o acidente, mas por sermos tão ignorantes e incrédulos, preferimos não dar atenção ao que falou. Que isso nos sirva de lição, falou, olhando diretamente nos olhos do marido. Daqui por diante, se não quisermos seguir as orientações que nos forem dadas, que saibamos pelo menos ouvir e respeitar aquele que tentar nos ajudar. Seu Prudêncio sabia que ela estava falando tudo aquilo para ele também, e não teve o que responder, afinal ele não acreditava mesmo nestas coisas. Tinha dificuldade em aceitar o que não via, era feito São Tomé, tinha que ver para crer, que Deus o perdoasse, mas ele era assim. Eu não me lembro de nada, mamãe, só sei que tive muito medo quando os cavalos dispararam, e que vi, dentro da carruagem, conosco, um rapaz com boné. Quem era ele? Todos se entreolharam confusos. Seria ainda efeito da pancada, ou ela tinha mesmo visto alguém? Dona Laurinda, sem saber o que responder, preferiu sair pela tangente, sugerindo: vamos deixar este assunto para outra ocasião, filha. Agora você precisa se alimentar, descansar bastante para poder sair logo desta cama, e dirigir-se ao esposo. Prudêncio,
Acho melhor chamar novamente o doutor para sabermos se Cynthia já pode levantar-se. Sim, vou mandar buscá-lo agora mesmo. Cynthia sentia-se um pouco indisposta ainda e um tanto enjoada para comer. Mamãe, acho que prefiro tomar só um suco agora, sinto-me meio enjoada. Isto é normal, disse Vera, você levou uma pancada e tanto, garota. Cynthia sorriu para a irmã, dizendo: Agora eu me lembro de ter dito a você que nada iria lhe acontecer. É verdade, respondeu Vera. Como você podia saber uma coisa dessa? Pois foi o garoto de boné que me disse. Como vocês podem não tê-lo visto? Indagou novamente. Mas ninguém ali tinha resposta para a pergunta dela. Está muito bem, filha, disse o pai. Vou procurar saber quem era esse garoto e assim que souber virei lhe dizer. Está bem assim? Cynthia concordou. Dona Mariazinha, que ouvira parte da conversa, ficou intrigada. Tinha quase certeza de que podia se tratar de algum espírito, mas porque naquela casa ninguém acreditava no que aquela menina falava. Será que eles viam o que estava acontecendo? Que as premonições de Cynthia estavam se concretizando? Que a cada dia que passava, fatos estranhos aconteciam? Estariam todos cegos? Ou seria a descrença que não os fazia perceber? Capítulo 17. Dr. Matias chegou bem cedo, como havia prometido, para ver Neuza. Esta já estava bem melhor, mais disposta, não sentia mais dores e a hemorragia tinha cessado. Vendo o médico entrar em seu quarto, sentiu-se mais animada, detestava ficar na cama e foi logo dizendo: Doutor, será que já posso me levantar? Não estou mais sentindo dores e creio que a hemorragia parou. O médico, fazendo uma cara de desentendido, foi logo dizendo: Ainda não, mocinha, nem sequer a examinei, além do mais, ainda é muito cedo para que saia por aí, vamos ter um pouco mais de paciência para evitarmos que a senhora tenha uma recaída, está bem? Neuza, embora decepcionada, entendeu que o que lhe dizia era sensato e não iria discutir. Tivera muito medo de perder seu filho, que já amava com todas as forças do seu coração. Está bem, doutor, vou ficar aqui bem quietinha, até que o senhor me diga que eu posso me levantar. Assim é que se fala. Deixe-me ir agora examiná-la, vamos fazer mais uma injeção e tirá-la do soro. Depois de feitos os exames, o médico adiantou-lhe que se tudo continuasse correndo bem, ela poderia levantar-se no dia seguinte, porém sem fazer nenhum esforço, o que fez Neuza alegrar-se ainda mais. Ele gostava do jeito espontâneo de Neuza, que tinha um sorriso franco, olhar de quem queria ver além do que deveria, como se quisesse desvendar algum segredo. Quando estava em sua presença sentia-se bem, ela lhe transmitia uma sensação boa, de serenidade, gostava de estar em sua companhia. Ela, por sua vez, também apreciava estar ali conversando com ele, sentia-se segura e assim passaram um bom tempo a conversar sobre diversos assuntos e nem viram a hora passar. Dona Amélia já havia subido 2 vezes no quarto para ver se precisavam de algo, mas os dois estavam tão entretidos na conversa que nem deram muita atenção a ela. Achou que não seria de bom tom ele estar durante tanto tempo ali no quarto de Neuza, mas depois ponderou. Que mal poderá haver nisso? Acho que sou demais antiquada, vejo maldade em tudo, meu Deus. Afinal era um médico visitando sua paciente. Já era quase hora do almoço quando o médico despediu-se. O coronel também estranhou a demora do médico e perguntou: Amélia, o que tanto esses dois falavam, que o doutor não ia mais embora? Pelo que sei, Neuza já está bem. É verdade, Felício, e eu estava me fazendo a mesma pergunta agora mesmo e ponderando que não há nenhum mal nisso. Eles têm conversado bastante desde que você ficou doente, e agora o laço de amizade entre eles estreitou-se, é só isso. Pelo que pude notar, Neuza há muito tempo não sorria,
como eu pude ver hoje. Se a companhia do doutor está lhe fazendo bem, não vejo em que isso possa nos incomodar, afinal de contas ele é um homem bom, atencioso e quer agradar. Augusto estava sentado em uma poltrona, ouvindo o que os pais falavam. De repente, passou-lhe pela cabeça algo que julgou absurdo e tentou afastar aqueles pensamentos, dizendo a si mesmo ser tolice, mas ao mesmo tempo pensou que se o que lhe passou pela cabeça acontecesse, seria algo maravilhoso. É que diante dos comentários dos pais ele pensou: imagine só se Neuza e o Dr. Matias se apaixonassem, quanta coisa não poderia mudar na vida deles. Seria algo que o deixaria feliz e ao mesmo tempo tranquilo quanto ao futuro dele e de seu sobrinho que estava por vir. Afinal, o médico parecia ser um homem íntegro, de bons princípios e a julgar pelo seu comportamento, diria que até mesmo estas bebedeiras que ele tomava deviam ser de fundo emocional e não por problemas de saúde, como aventou Lopes. Talvez uma família lhe fizesse muito bem e a Neuza também, que apesar da desilusão sofrida há tão pouco tempo, era óbvio não iria querer envolver-se com outro homem tão cedo. Mas ideia remota de haver tal possibilidade o deixava feliz e esperançoso, e procuraria, no que estivesse ao seu alcance, colaborar em benefício desta união. Se era mesmo verdade que havia tanta simpatia entre eles, a ponto de passarem praticamente a manhã inteira conversando, não seria difícil que destas simpatias surgisse o amor. Nos dias que se seguiram o Dr. Matias continuou a frequentar a casa de Neuza, a princípio para ver se estava tudo bem com a sua saúde e a do bebê, mas mesmo depois que ela já voltara às suas atividades normais, ele continuou a passar por lá, nem que fosse por meia hora para conversarem. Forte laço de amizade se formou entre os dois, que saíam a caminhar pela fazenda, ficando às vezes horas nestes passeios. Ela parecia outra pessoa, alegre, mais corada e disposta. Neuza contou-lhe tudo o que havia acontecido entre ela e Pedro, e ele, em nenhum momento, teve qualquer indício de censura. Ouvia calado tudo o que ela dizia, tecendo às vezes algum comentário, que apoiava o fato dela ter decidido assumir o bebê. Neuza tinha confiança em Matias, foi assim que ela passou a chamá-lo por pedido dele mesmo, afinal tinham se tornado grandes amigos e entre amigos não dava para ter este tipo de deferência. Ele era bem mais velho que ela, que tinha 17 anos ao passo que ele estava com 38, mas mesmo com a grande diferença de idade, os dois entendiam-se muito bem. Neuza era uma pessoa bastante madura para a sua idade e com tudo o que havia passado nos últimos tempos, amadurecera mais ainda. Um dia, depois de contar tudo sobre sua vida, Neuza quis saber mais a respeito dele. Acho que agora que já sabe tudo a meu respeito, desejo também saber mais sobre você. Ele olhou-a com carinho e disse: da minha vida não há muito o que contar, aliás, ninguém aqui sabe nada a meu respeito. Ela parou, segurou-o pelo braço fazendo com ele se virasse para ela e, olhando bem dentro dos seus olhos, disse: espero ser digna da sua confiança e que não fuja às minhas perguntas. Tenho muita vontade de saber coisas a seu respeito, mas sempre respeitei o seu silêncio, afinal você deve ter os seus motivos para ser tão reservado assim. Não é isso, e nem se trata de ser reservado, nunca tive ninguém assim como você, em que eu pudesse confiar e falar dos meus problemas ou mesmo da minha vida. Você bem sabe como são as pessoas deste lugar, querendo sempre remexer na vida da gente para ter o que mexericar depois. Elas parecem alimentar-se da vida alheia. Há já quem pergunte lá na vila sobre o que estaria acontecendo na fazenda do coronel, para eu estar vindo aqui todos os dias. Já vieram até me perguntar se seu pai havia tido uma recaída. E você, o que disse? Disse que o coronel ia muito bem, obrigado, e desconversei. Não tenho que ficar dando explicações de minha vida às pessoas dessa maneira. Está muito bem, voltemos agora a você, conte-me um pouco de sua vida. Ele virou-se, sorrindo novamente para ela e, como que a querer ler os seus pensamentos, perguntou:
Mas o que você quer saber afinal? Tentando aparentar que só queria saber por saber, o que não correspondia à verdade, Neuza falou. Ora, Matias, quer dizer que passo dias contando-lhe tudo a meu respeito e agora, quando chega a sua vez de falar, esquiva-se. Isso não é justo. Tentou parecer ofendida, mas acabou rindo junto com ele. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Está bem, mocinha, vou lhe contar a minha vida, já que está tão interessada em saber. E pare de me chamar de mocinha. Faz-me parecer uma criança quando me chama assim, afinal de contas vou completar 18 anos no mês que vem. Ele riu gostosamente. Sabe que fica muito linda quando está assim zangada? E pare de caçoar de mim. Não estou caçoando, estou sendo sincero, e erguendo a mão direita, falou. Prometo, de hoje em diante, não chamá-la mais de mocinha, está bem? Ótimo, vejo que começamos a nos entender, disse com ar de quem sentia-se vencedora. Vamos nos sentar embaixo daquela árvore, sugeriu o médico, ao que Neuza concordou. Bem, uma parte da minha vida você já sabe, venho de família humilde, como já disse, tanto minha mãe quanto meu pai procuraram sempre me dar o máximo possível. Talvez por eu ser o único filho homem, esforçaram-se muito para que eu seguisse meus estudos e me formasse em medicina, já que este era não só um grande desejo meu, como também um sonho de meus pais. Tenho mais duas irmãs, uma mais nova e outra mais velha que eu, que também muito contribuíram para eu ser o que sou, pois juntamente com minha mãe, chegaram a varar madrugadas no preparo de doces finos que mamãe fazia para grandes festas e banquetes. Seus doces sempre foram muito apreciados. Mamãe nasceu com dom para fazê-los como ninguém, nem mesmo em Paris, onde me formei. Encontrei doces com o mesmo sabor e leveza que os dela. Se ela morasse em Paris teria, sem sombra de dúvida, feito uma grande carreira nesta área, pois mesmo sendo uma pessoa simples, o gosto pelos confeitos a fez especializar-se cada vez mais no assunto, buscando nos livros formas cada vez mais sofisticadas de apresentação. A delicadeza, o requinte, juntamente com o sabor, fizeram-na muito conhecida, sendo requisitada para fazer grandes festas para quase todas as pessoas ricas de Portugal e até mesmo de outras regiões mais distantes. Houve uma época em que as encomendas eram tantas que ela chegou a ter umas 12 mulheres para ajudá-la. Muitas vezes eu me sentia até mal em pensar no tamanho do sacrifício que todos faziam para me ver diplomado. Mas eu tudo fiz para nunca decepcioná-los neste sentido. Sempre que posso vou vê-los, pois sentem até hoje muito minha falta. Não conseguiram, ao longo de todos esses anos que estou morando longe deles, acostumar-se com a ideia da minha ausência. Além do que, uma vez por mês levo dinheiro para ajudá-los nas despesas necessárias, não que eles precisem, pois minha mãe conseguiu fazer suas economias ao longo destes anos todos, mas não acho justo, hoje que já me estabeleci, não ajudar, afinal ela e meu pai estão com idade e merecem descansar e ter um pouco mais de sossego. Minhas irmãs moram perto e levam uma vida modesta mais feliz, casaram-se com homens bons, honestos e trabalhadores, que procuram nada deixar-lhes faltar. Meu pai até hoje faz algum serviço. Ele sempre foi um marceneiro de mão cheia, pois detesta ficar parado, mas já não tem mais muita saúde. Ele é asmático e volta e meia as crises vêm, deixando-o, às vezes, até de cama. Minha mãe cuida dos afazeres domésticos e ainda faz doces para fora, só que em menor quantidade, pois não consegue desfazer-se de alguns clientes mais insistentes, que não aceitam que ela pare. Neuza ouvia tudo com muita atenção. Quando terminei meus estudos, fui fazer residência em um hospital de Paris, que mantinha um tipo de convênio com a universidade, onde os alunos mais aplicados podiam iniciar carreira. Lá fiquei por 1 ano e meio. Depois deste período é que comecei a clinicar em outros hospitais. Queria ter meu consultório particular,
Mas para isso precisava primeiro fazer meu nome como um bom clínico. Neuza o interrompeu. Por que você veio parar neste fim de mundo? É verdade, eu tinha tudo para especializar-me e ser feliz em Paris. Mas a vida nos leva, muitas vezes, por caminhos tortuosos que nem sempre gostaríamos de seguir, e aí, diante das circunstâncias, fazemos o que naquele momento achamos melhor. Não tenho a menor dúvida que, em termos profissionais, ter vindo para cá, um fim de mundo como você acabou de dizer, foi o mesmo que estacionar e até regredir. Mas eu não me senti em condições para continuar onde estava, perdi o que se pode chamar de estímulo, de razão de viver, e se não gostasse tanto do que faço, talvez tivesse até parado de clinicar. Mas o que de tão grave aconteceu para você ter tanta amargura e desilusão, Matias? Desculpe-me, se não quiser não precisa me responder. Mas isso tem a ver com o fato de entregar-se à bebida como faz, não tem? Eu gostaria muito de saber, gostaria mesmo de poder ajudá-lo, disse Neuza, segurando com carinho as mãos de Matias. Ele, emocionado pelas lembranças, lutava contra as lágrimas que teimavam em querer descer pelo seu rosto, mas queria compartilhar sua história com Neuza. Ela lhe inspirava confiança. Aprendera nessas últimas semanas que ainda era possível acreditar nas pessoas e na vida, que sentimentos julgados mortos dentro de si que jurara jamais voltaria a senti-los, davam sinais de que ainda havia esperança dentro daquele coração. Um sentimento de carinho misturado à afeição era o que ele sentia ao lado de Neuza. Era muito bom passar horas agradáveis ao seu lado. Sentia que ela também nutria por ele algum sentimento. A diferença de idade entre elas era grande. Ela estava passando por um momento bastante difícil em sua vida. Não queria confundir-lhe a cabeça, falando de suas novas emoções. Deixaria que o tempo se incumbisse de mostrar um novo caminho, se é que ele existiria. Matias saiu das suas divagações e, mais refeito, retomou. Não vejo mal nenhum em lhe dizer. Acho até que vai ser bom pôr para fora o que há tantos anos venho reprimindo dentro de mim. Tem a ver, sim, vou lhe contar. Quando ainda estava na universidade conheci Helena, moça de família tradicional na cidade. Seus pais eram comerciantes muito bem-sucedidos, tinham uma livraria especializada em livros médicos dentre tantos outros que vendiam. Era, por que não dizer, a melhor do ramo. Lá encontrava-se livros e revistas de qualquer especialidade, desde os romances literários até livros altamente técnicos, e foi lá que, numa tarde fria de inverno, em que procurava um livro para poder fazer um trabalho bastante extenso e complexo que um professor havia pedido, que a conheci. Muito solícita e gentil, vendo que eu estava um tanto perdido entre tantas prateleiras, veio em meu auxílio. Senhor, será que posso ajudá-lo? Olhei para ela meio sem jeito, pois até então não a tinha visto. Entrei tão distraído na loja, pensando no trabalho que iria realizar, que nem percebi sua presença. Ora, mas claro que pode, estou meio perdido em meio a tantos livros. Dei-lhe o nome do livro que procurava e ela, com desembaraço, foi até uma prateleira ao lado buscá-lo. Oh! Aí eu não iria achá-lo nunca. Imagine, claro que iria, demoraria um pouco mais de tempo, mas acharia, disse sorrindo para mim de modo que me encantou. Nem preciso dizer que, daquele dia em diante, tudo era motivo para eu voltar lá. Descobri que ela ajudava o pai num período em que o movimento era maior, e que o pai junto com mais 2 funcionários não davam conta. Não demorou para que ficássemos amigos e, dali para o namoro foi um passo. Apaixonamo-nos perdidamente. Não ficávamos um só dia sem nos ver. Seus pais apreciavam nosso namoro, gostavam de mim, sabiam que apesar de vir de família humilde eu era esforçado e queria vencer na vida. Helena passou a ser parte de mim com o tempo. Entendíamos-nos muito bem, tínhamos muitos pontos em comum, e mesmo naqueles em que divergíamos, era incrível como conseguíamos respeitar a opinião um do outro.
Tanto eu quanto ela sabíamos que tínhamos sido feitos um para o outro. Nosso amor era forte e intenso. Existia entre nós uma cumplicidade que as pessoas de modo geral admiravam. Fazíamos planos para o futuro. Sonhávamos com o dia em que não mais nos separaríamos. Queríamos muitos filhos. Tudo era lindo em nossa vida. Minha família adorava Helena. Ela, com seu jeito meigo e carinhoso, conquistou a todos rapidamente. Era maravilhoso poder desfrutar daqueles momentos felizes ao seu lado. Às vezes eu tinha medo de sentir-me tão feliz. Parecia que alguma coisa me dizia que aquela felicidade não seria para sempre. No meu último ano de faculdade, ficamos noivos. O nosso plano era que assim que eu me formasse e conseguisse um emprego, nós nos casaríamos. Ela continuaria ajudando o pai por um período para me ajudar com as despesas, enquanto os filhos não chegassem. E assim a vida correu. Tão logo terminei a residência, comecei a trabalhar em diversos hospitais. Estava ansioso para realizar o grande sonho, se não o maior de minha vida, que era casar-me com Helena. Tudo corria às mil maravilhas, parecia até que o céu e os anjos conspiravam a nosso favor. Casamo-nos numa linda tarde de verão, onde tudo parecia mais florido e perfumado. A vida estava sendo por demais generosa comigo. Eu pensava, dera-me condições para cursar na melhor universidade de Paris, na qual me formara com mérito, esforçava-me ao máximo para ter um bom desempenho profissional e consegui, até que em bem pouco tempo, fazer-me respeitar no meio médico. Meus sogros tudo fizeram para nos ajudar no que diz respeito a bens materiais. Por ainda estarmos começando, teríamos que adquirir nossas coisas com certa lentidão, mas os pais de Helena fizeram questão de nos presentear com uma bela casa, não muito grande, mas extremamente confortável e acolhedora. E com o bom gosto de Helena ela transformou num lar aconchegante, gostoso de se viver, um lindo ninho de amor. Eu adorava quando ia chegando o fim da tarde e me lembrava de que iria para o nosso aconchego. Nossa vida não poderia ser melhor. Mas como tudo que é bom demais para ser verdade parece não ter durabilidade, o inesperado aconteceu, vindo ceifar tudo de bom e belo que havíamos construído até ali. Era uma sexta-feira e aquele era um dia infernal na livraria, onde Helena ficava até mais tarde com o pai. Devido ao grande movimento, ela o ajudava a fechar o caixa. Juntos fechavam a loja e depois seu Jean trazia Helena até nossa casa. Esse era um dia que eu também ficava até mais tarde no consultório. Fazia 6 meses que eu tinha conseguido montá-lo e graças a Deus ia muito bem, a cada dia aumentando o número de pacientes. Pois bem, já passava das 19 horas, eu estava atendendo ao último cliente quando bateram a porta. Era minha enfermeira que, desculpando-se, pediu que eu viesse até o lado de fora. Logo imaginei que algo de sério tinha acontecido, pois ela tinha ordens expressas para não me interromper em consulta. Pedi licença e saí imediatamente. O que houve, Dona Claudine? Perguntei. Ela estava pálida e quase não conseguia falar, de tão nervosa que estava. Ah! Doutor, eu nem sei como vou lhe dizer. Pois fale logo, que você está me deixando agoniado. É que mandaram lhe chamar para que o senhor vá o mais depressa possível até o Hospital Central. Parece que aconteceu uma desgraça na livraria do seu sogro, e sua esposa está gravemente ferida. De repente, tudo girou ao meu redor. Pensei que fosse desmaiar. Não sentia os meus pés no chão. Não podia ser verdade o que Dona Claudine estava me dizendo. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Deve estar havendo algum engano, pensei. Na verdade, eu não queria acreditar no que estava ouvindo. Só de imaginar que minha pequena e doce Helena estava ferida, o meu desespero me cegava, a ponto de não saber o que fazer em seguida. Eu não sei fornecer maiores detalhes. Melhor que o senhor vá para lá o quanto antes, disse Claudine. Voltei para o consultório atônito. Não conseguia raciocinar. Tinha que manter a calma,
o que é muito difícil numa situação como esta. Pedi desculpas ao paciente que estava atendendo e me dirigi imediatamente até o hospital. Ao chegar, pude ver meu sogro sentado, em um banco, todo ensanguentado, chorando e se lastimando. Parecia estar em estado de choque, mas ao me ver levantou-se e correu até mim. Graças a Deus que você chegou, Matias. Aconteceu uma coisa horrível. Eu precisava manter a calma para saber o que tinha acontecido e poder ajudar em alguma coisa. Sente-se aqui, seu Jean, e conte-me o que aconteceu. Estava na hora de fechar. Helena e eu tínhamos acabado de fechar o caixa. Havia muito dinheiro, pois o dia tinha sido de grande movimento. Ela estava colocando os pacotes de dinheiro em um saco. Quando entraram na loja dois homens encapuzados e armados, ainda havia algumas pessoas no interior da loja. Foi tudo muito rápido. Um deles ficou na porta e o outro correu até Helena, que estava atrás do balcão, segurando-a com uma arma apontada em sua cabeça. Houve pânico e gritaria, mas os dois deviam ser profissionais, pois estavam calmos e disseram: Nós só queremos o dinheiro. Se todos cooperarem, ninguém sairá ferido. A minha única preocupação era tirar Helena da mira daquele revólver. Ela estava impassível, pálida. Tentei envolver para o lugar de Helena, mas o homem, desconfiado de que eu estivesse tramando algo, não permitiu. Parte do dinheiro estava nas mãos de Helena, mas a maior parte ela jogara para debaixo de sua saia quando os viu entrar. Vamos, dona, onde está todo o dinheiro? Sabemos que tem mais. Onde a senhora colocou? Helena estava decidida a não dizer e muito menos entregar a eles tão grande soma. É tudo o que ganhamos hoje, respondeu com voz seca. O homem olhou-a desconfiado e, apertando seu braço, falou: Pela última vez eu lhe pergunto. Onde está o resto do dinheiro? Estamos muito vigiando a loja e sabemos que há muito dinheiro aqui. Estamos demorando demais com isso. Não quero machucar a senhora, mas sei que está tentando me enganar. Se não quer morrer, entregue-me o resto do dinheiro. Ao que o outro da porta gritou: Vamos logo com isso, que a polícia não tardará a chegar. Helena, olhando firme para mim, como que a me dizer que confiasse nela, disse mais uma vez: Tudo que temos eu já lhe dei, e tentou desvencilhar-se da mão que prendia o seu braço. O homem, num gesto rápido de quem não acreditou, empurrou ela, desequilibrada, caiu no chão, deixando à mostra o saco com o resto do dinheiro. Ele então, pulando sobre ela, furioso, apontou-lhe o revólver no rosto e atirou, sem nada dizer, saindo em seguida correndo com todo o dinheiro. Nós a trouxemos com vida, para cá, mas os médicos estão muito preocupados, pois a bala alojou-se no local, onde não estão tendo acesso. Oh, meu filho, o que será de nós se Helena não resistir? Eu não continha minhas lágrimas e diante de tudo aquilo estava me sentindo impotente. Precisava fazer alguma coisa, ver Helena. Entrei na enfermaria e ninguém me impediu de chegar até onde ela estava, pois eu trabalhava naquele hospital também. Os médicos que estavam com ela eram especialistas em cirurgia neurológica e quando cheguei faziam o possível para mantê-la viva. O meu desespero era tanto que a dor de ver o rosto de Helena todo mutilado me fez odiar o mundo naquele momento. Estudavam uma maneira de tentar operá-lo e esperavam pela minha chegada para que os autorizasse na cirurgia, afinal as chances dela eram mínimas, quase nenhuma. Não havia naquele momento o que pensar. Tudo deveria ser feito no sentido de resgatar-lhe a vida. Dei a permissão e ela foi levada para o centro cirúrgico. Meus colegas não queriam que eu fosse, achavam que eu não tinha condições emocionais para assistir à cirurgia, mas eu não podia deixá-la sozinha naquele momento. Ela precisava de mim perto dela e eu sabia que, mesmo inconsciente, sentiria que eu estava ao seu lado. Foram 4 horas de muita angústia e aflição dentro daquele centro cirúrgico, mas com muita habilidade os médicos chegaram até a bala e conseguiram extraí-la. Mas o pior ainda não havia passado.
Ela havia perdido muito sangue e a bala atingira a parte do seu cérebro. Caso saísse com vida, teria sequelas e consequências imprevisíveis. Ao término da cirurgia fiquei junto dela, mas eu não tinha palavras. As lágrimas secaram e uma dor misturada com revolta muito grande tomou conta de mim. Eu sabia, desde aquele momento, que minha vida tinha se acabado, que o sol da minha vida havia se apagado. Como médico sabia que Helena dificilmente sobreviveria, e que com ela iriam a minha alegria e a minha razão de viver. Devo ter ficado horas ali daquele jeito, até que uma enfermeira aproximou-se de mim, dizendo: Desculpe-me, doutor, acho melhor o senhor ir descansar um pouco. Fique sossegado que nós cuidaremos dela. No momento não há nada que o senhor possa fazer. Eu parecia não estar ali naquela sala fria e por um momento pensei: será que tudo isso é um pesadelo? Mas ao olhar para o lado vi que não era. Aquela era a minha realidade. Minha mulher estava à beira da morte e eu nada podia fazer para trazê-la de volta à vida que ela tanto amava. E respondi: não, obrigado, mas vou ficar por aqui mesmo. Até então, ninguém havia me dito que Helena estava grávida, o que terminou de me aniquilar. A dor da separação é indescritível. Nós nunca estamos preparados para ela, por mais que tenhamos convivência com a morte, assim como eu, por ser um médico e estar acostumado, de certa forma, a ver pacientes morrerem, mas quando nos deparamos com ela levando um ente querido, tudo desmorona, perde o seu valor, o seu sentido. Ao enterrar minha Helena, que foi a luz dos meus dias, enterrei também todos os meus sonhos, esperanças e o que de bom existia em mim. Dali para frente foi como que se uma geleira tivesse tomado conta de mim. Abandonei tudo e voltei para Portugal. E apesar de todos os apelos de mamãe para que eu ficasse junto dela, e até de minhas irmãs, sabia que precisava ficar só, não queria compartilhar com mais ninguém a minha dor que era imensa. Comecei a beber, pois na bebida eu encontrava um certo alívio. Embriagado eu não pensava em nada. Mas quando voltava à minha lucidez, eu tinha consciência de que precisava me manter vivo e voltei a trabalhar. E foi no trabalho que eu encontrei o único consolo para minha dor. Poder ajudar outras pessoas me trazia de volta à vida. A mágoa e o ressentimento me tornaram um homem amargo, triste e infeliz. E quando a saudade aperta é que muitas vezes me entrego à bebida para afugentá-la. Algumas pessoas até que tentaram me ajudar, mas eu havia me fechado de tal forma que ninguém conseguia penetrar em minhas emoções. Tudo o que eu havia sonhado estava realizando ao lado da mulher que eu amava. Uma estranho, que nós nunca soubemos quem foi, tirou-me de forma tão brutal e estúpida. Confiar e acreditar em mais o quê? Eu pensava. E assim tem sido minha vida, cheia de contradições, perguntas sem respostas, vazia e sem motivação. Nunca falei disso com ninguém. Você é a primeira pessoa que depois de tantos anos me fez sentir vontade de viver novamente. Neuza levantou-se, ajoelhou-se diante dele e tomou-lhe as mãos com muito carinho. Lágrimas sentidas caíam-lhe na face e ele também não fazia mais nenhum esforço para segurar as suas. Sabe, Matias, eu nem sei o que lhe dizer. Sua história é a mais triste que eu já ouvi na minha vida. Eu avalio tudo o que já passou e sofreu com toda a razão. Mas acredite-me, você é um homem bom, de valor, precisa reagir. Tenho certeza de que Helena, onde quer que esteja, também quer isso. Ela o deixou sem poder falar isso, mas sei que se pudesse diria. Levante-se novamente e procure ser feliz. O que Neuza não podia supor, é que bem ao lado deles estava Helena, junto com Dona Zilá, que muito comovida, também não continha as lágrimas e ouvia tudo o que Matias dizia. Dona Zilá, vendo a emoção de Helena, falou mansamente. Como você vê, ele precisa mais de ajuda do que ele próprio supõe. Creio ter chegado a hora de ele começar a ver que a vida não acaba com a morte, que você está muito bem e quer vê-lo feliz acima de tudo, pois o verdadeiro amor é assim, sublima a tudo e a todos. Ele não é egoísta nem mesquinho.
Se não podemos estar juntos daqueles a quem amamos porque a vida assim não o quis, temos o dever e a obrigação de vibrarmos de forma positiva em benefício daqueles que deixamos na terra, que presos ainda na carne e cegos para divisarem a luz eterna, não conseguem se libertar dos sentimentos de culpa ou de impotência. Como é o caso de Matias, que pensa nada ter feito para salvá-la, quando na realidade a sua hora havia chegado, você tinha sido chamada para uma outra dimensão. Ele acredita que não existe vida após a morte, por isso essa revolta toda em seu coração. Helena, muito emocionada com as palavras de Dona Zilá, concordou com ela. A senhora tem toda a razão, o amor que tenho por ele é imenso e quero vê-lo feliz novamente. Sei que se não pudermos mais ficar juntos, Deus, com sua sabedoria infinita, fez o melhor para nós. Tudo farei que estiver ao meu alcance para vê-lo novamente sorrir e voltar a acreditar na vida. Sei também que Neuza tem todas as qualidades e condições para trazê-lo de volta à vida, e muito vou orar e vibrar para que eles encontrem o amor em seus corações. É isso mesmo, minha filha. Matias precisa reencontrar a paz e a felicidade para que possa dar continuidade à sua vida, e para que possa crescer e evoluir na serenidade de um novo lar. Mesmo porque, como você já tem conhecimento, o filho que você gerava quando sua vida foi tirada, está reencarnado novamente em Neuza. Ele precisa de assistência e cuidados, e Matias já estava designado para esta missão. Mas é só por isso que ele terá que ficar ao lado de Neuza, Dona Zilá? Claro que não, Helena. Eles têm débitos a resgatar um com o outro. Eu não estou entendendo. Então, por que fiquei grávida desta criança, se não era para eu tomar conta dela? Se analisar bem a questão, verá que Deus tudo sabe, tudo vê e faz tudo certo na hora adequada. Veja. Você era a esposa de Matias e viviam muito bem. Se nenhuma tragédia tivesse lhe acontecido, vocês estariam juntos até hoje e educando esta criança. Porém, ao reencarnarem, tanto você, quanto Matias e mesmo Neuza tinham se comprometido e assumido outros compromissos. Mas ao chegar aqui na Terra, não tendo lembrança do que haviam prometido, tomaram outros caminhos. Agora, depois de muito sofrimento e dor, cada qual irá desempenhar a sua verdadeira missão. Hoje você está esclarecido e bem inteirado de toda a verdade, sabe que esta criança não lhe foi designada, e sim a Matias e Neuza. São eles que deverão educá-la, orientá-la, dar-lhe bons conselhos e uma boa diretriz para que ela possa crescer sadia e forte espiritualmente. Isso faz parte dos compromissos deles. Nós, em nossa visão limitada, não conseguimos compreender o porquê dos nossos sofrimentos. Debatemo-nos, revoltamo-nos, maldizemos a nossa sorte, quando na verdade deveríamos estar agradecendo a Deus, Ele, que só tenta nos mostrar através do sofrimento que algo está errado e precisamos descobrir o que é, para que, com a clareza do espírito, possamos reparar de forma correta. Neuza levantou-se e, ainda segurando as mãos de Matias com muita ternura, acariciou seu rosto, enxugando-lhe a face molhada pelas lágrimas, depois beijou-lhe a testa, os olhos e as faces, dizendo: Sei que é muito cedo para dizer qualquer coisa, mas não quero guardar só para mim o que vai no meu coração. Quero que saiba que o estimo muito, sinto que um afeto muito grande toma conta do meu coração, conhecendo melhor passei a admirá-lo, não só como médico, mas como homem íntegro e bom que você é. Quero que aceite o meu carinho, a minha estima, a minha admiração e o meu respeito. Sei que para você posso parecer uma menina ainda, mas se me deixar quero estar ao seu lado, incondicionalmente. Não sei se isso um dia se transformará em amor, gostaria muito que sim, sei que nada posso pedir, pois não sou mais uma moça livre. Trago comigo uma outra vida que irá depender de mim para tudo. Estou consciente e feliz por isso também, sinto que esta criança já faz parte da minha vida. Matias não deixou que Neuza dissesse mais nada, abraçou-a sem nada dizer,
pois as palavras naquele instante não eram necessárias. Ela compreendeu isso claramente. Ficaram assim por um longo tempo, até que Matias, afastando-se dela, segurou seu rosto nas mãos e beijou-lhe a testa, depois os olhos e as faces, falando emocionado. Quero poder, daqui por diante, compartilhar não só os momentos tristes, mas também os alegres que por certo virão ao seu lado. Você abriu uma porta do meu coração na qual eu julgava nada mais haver do que tristeza, mágoa e rancor. Hoje vejo que estava enganado, que muito tenho a dar às pessoas. E assim, abraçados, retornaram à casa grande da fazenda. Dona Zila não pode deixar de ver uma lágrima nos olhos de Helena, que a tudo olhava serenamente. Sei que lhe é difícil assistir a tudo sem emocionar-se, mas creia que era assim que tinha que ser. Estou sinceramente feliz por eles, Dona Zila, e desejo de coração que possam encontrar a felicidade a que têm direito. Fico muito feliz, Helena, por ver que você tem aprendido o que tenho lhe ensinado, com a graça de Deus. Vamos agora, que temos muito trabalho a fazer. Helena concordou e as duas voltaram para a colônia a que pertenciam. Foi com espanto que o coronel e Dona Amélia viram os dois que vinham abraçados pela estradinha que dava para o campo. Augusto, que vinha chegando naquele momento com Lopes na varanda, olhando a cena sentiu grande emoção e falou em voz alta. Meu Deus, o senhor ouviu as minhas preces? Ao que todos surpresos olharam para ele, que meio sem jeito explicou. Eu estava desejando muito que estes dois se entendessem, acredito que eles têm muito a dar um ao outro. O coronel não escondia uma certa preocupação que ia dentro de si, sabia que o médico era bem mais velho que a filha, tinha o problema da bebida, mas não queria preocupar-se com isso agora, estava satisfeito em ver que, apesar de tudo, ainda havia uma chance de sua filha ser feliz. Ficou observando os dois que vinham conversando despreocupadamente, alheios aos olhares dos empregados que não conseguiam disfarçar a curiosidade ou o espanto da cena. As pessoas estavam confusas e a se perguntar. Seria o doutor o pai da criança que Neuza esperava? Mas como isso seria possível se nunca tinham visto o doutor antes por lá? Estas e outras indagações eram feitas entre os empregados, enquanto os dois passavam por eles sem o menor constrangimento. Era como se não houvesse ninguém por ali, e exatamente assim eles estavam se sentindo. A descoberta da possibilidade da amizade que os unia a estar se transformando em um sentimento mais forte deixava-os num êxtase total. Foi só quando estavam bem perto da casa que os dois se separaram. Não queriam que as pessoas fizessem comentários maldosos, mal sabiam eles que enquanto vinham, alheios a tudo, todos estavam observando-os. Ao chegarem à varanda, Matias nem entrou, despediu-se de todos ali mesmo e retirou-se, sendo que Neuza o acompanhou até perto da porteira. Diante disso, todos mantiveram a discrição, sem nada perguntar, cabia a ela dizer ou não alguma coisa. Mas Neuza preferiu nada dizer por enquanto, queria esperar um pouco mais, mesmo porque estava receosa de como os pais e o irmão encarariam aquela situação. Pediu licença a todos sem conseguir disfarçar o brilho que ia em seu olhar, o coração estava dando saltos, mas ela procurava refrear estas emoções, já tinha sofrido demais por entregar-se totalmente, não queria passar por isso novamente, desta vez seria mais prudente. Matias ia em seu cavalo, pensativo, tentando fazer um balanço das emoções das últimas horas. Estava feliz por dentro, mas ao mesmo tempo sentia-se meio culpado, como se estivesse traindo a memória de Helena. A imagem de Helena e Neuza confundiam-se em sua mente, ele não procurara sentir o que estava sentindo, aconteceu naturalmente e não deveria preocupar-se com isso agora. Neuza tinha razão quando dissera que Helena gostaria de vê-lo feliz novamente, refazendo sua vida. Ele a conhecia bem, sabia o quanto ela o amara e o quanto era desprendida. Uma coisa que ele nunca viu em Helena e que mais admirava nela, era justamente o seu desprendimento, a ausência de egoísmo.
Ele não iria mais pensar negativamente, decidira, dali para frente recomeçaria tudo, sentia que merecia uma nova chance e agarrar-se a ela com todas as suas forças. Desde aquele dia em que Augusto foi buscá-lo em casa, não tinha mais colocado uma gota de bebida na boca e, espantosamente, não estava fazendo a menor falta. Ele não sabia, mas isso era uma das coisas que mais entristeciam Helena, vê-lo destruir-se daquela maneira. E agora era ela que lhe intuía pensamentos de esperança e fé para reconstruir sua vida ao lado de Neuza. Agora ela ficaria tranquila, pois sabia que ele começaria uma nova etapa em sua vida, e certamente seria feliz novamente. Esse era o seu maior desejo, saber que ele encontrara uma nova razão de viver. Matias acabou não se desculpando com Augusto pelo episódio daquele dia, mas também, pela maneira como Augusto tratava, sentia que ele não tinha ficado nem um pouco chateado pela situação vivida pelos dois, e resolveu deixar o assunto para lá, se um dia houvesse a oportunidade de desculpar-se-ia. Capítulo 18. Augusto resolveu que mais à tarde iria até a casa de Vera. Apesar de querer ir sozinho, pois precisava conversar com ela seriamente, achou que seria indelicado de sua parte não convidar Lopes, afinal insistira para que viesse passar as férias em sua casa. Foi até a Lopes, que lia numa cadeira de balanço na varanda, e perguntou-lhe: Lopes, logo mais irei à casa de Vera, gostaria de ir comigo? Desejou que o amigo dissesse que não, e parece que ele adivinhou seus pensamentos. Apesar da vontade enorme de também ver Vera, conteve-se, respondendo: Obrigado pelo convite, mas hoje prefiro ficar aqui lendo este livro que sua mãe me deu. Está muito interessante e quero ver se termino ainda hoje. Então está bem, respondeu Augusto, aliviado. Não me espere para o jantar, ficarei lá até um pouco mais tarde. Estou morrendo de saudades de Vera. Desde que chegamos ainda não consegui ficar a sós com ela. Lopes sentiu o coração fisgar de ciúmes. Ele a teria nos braços e lhe diria doces palavras sussurradas em seu ouvido. Odiou-se por tais pensamentos e, passando a mão pela testa, como que para arrancar tais pensamentos da mente, disse secamente: Vá de uma vez, homem, corra para ela, por que esperar até a tarde? Por que não pega o cavalo e vai de uma vez? Augusto não entendeu o porquê da irritação de Lopes, conhecia-o muito bem, ele não era de ter acessos de mau humor. O que será que o deixou irritado? Resolveu perguntar. Eu disse algo que o irritou. O que foi? Lopes teve um sobressalto. Ora, deixe de bobagens, Augusto, você não me irritou, absolutamente. Só acho que está fazendo muito rodeio para ir até lá. Parece até que está com medo de algo. Augusto parou um instante, pensativo, e falou: Acho que estou mesmo. Preciso ter uma conversa com ela a respeito do nosso futuro, mas ao mesmo tempo sinto-me inseguro e não sei porquê. Lopes olhou para o amigo, ali de pé, e sentiu remorsos pelos seus pensamentos e pelas palavras ásperas que havia dito. Sabia que não tinha esse direito, mas não conseguiu dominar seus impulsos. Desde que conheceu Vera, vinha travando uma dura batalha consigo mesmo, mas sem nenhum sucesso. Quando menos esperava, lá estava com ela na cabeça, fantasiando situações que, sensatamente, considerava impossível vivê-las. Sabia que não deveria alimentar qualquer esperança sobre Vera, gostava profundamente do amigo. Considerava-o como um irmão mesmo, tinha-lhe muita consideração. Não era justo o que lhe estava acontecendo, logo ele que sempre prezara tanto a lealdade entre as pessoas. Não poderia simplesmente agora fraquejar e deixar-se levar pelas emoções que lhe sacudiam a alma e tiravam-lhe o sono e a serenidade. Quando voltou para Coimbra, longe de Vera, mesmo tendo-a no pensamento todos os dias, julgou ser mais fácil controlar seu coração. Mas agora, tão perto dela, era muito difícil.
Ao mesmo tempo que ponderava ser melhor dar uma desculpa a Augusto e ir embora, achava que seria deselegante de sua parte, principalmente por ter o amigo insistido tanto para que ele viesse. Não queria também dar margem a Vera pensar que ele fugira dela. Sabia que precisava ter uma longa conversa com ela, nem que fosse para, depois, nunca mais voltar àquele lugar. Não podia simplesmente deixar as coisas como estavam, mas como fazer isso sem despertar a atenção das outras pessoas, principalmente daquela irmã dela, que parecia perceber algo entre eles. Esses pensamentos o atormentavam dia e noite e tinha que encontrar uma saída. Decidiu que tentaria falar com Vera o mais breve possível, e depois, já que o coronel Felício estava tão bem, daria uma desculpa que fosse convincente a todos e iria embora dali. Afinal, todos sabiam ter ele vindo para lá a fim de ajudar Augusto nos negócios do pai e agora, que tudo estava resolvido, diria que precisaria passar uns dias em sua casa antes de retornar a Coimbra. Pediu a Deus que o iluminasse para não fazer nada que viesse a magoar ou a prejudicar quem quer que fosse. Já bastava o que ele estava sofrendo. Tentou afastar aqueles pensamentos que tanto o perturbavam. Lembrou-se de sua mãe nesta hora, tinha saudades dela, gostaria que ela estivesse ali com ele para que pudesse desabafar, contar-lhe o que ia de tão doloroso na alma, que o estava fazendo sofrer. Certamente ela teria uma palavra de consolo a lhe dar. Desejou ardentemente que aqueles amigos espirituais que frequentavam sua casa e que tantas vezes o tinham amparado, pudessem vir em seu auxílio naquele momento. Fechou os olhos e fez uma prece do fundo do coração. Sentiu-se mais calmo depois disso, levantou-se dali e foi caminhar um pouco, respirar o ar puro da fazenda, olhar para aquelas matas revigorava suas energias. Foi até uma cachoeira que existia ali na fazenda e sentiu vontade de banhar-se nela. O lugar era tranquilo, dificilmente viria alguém por ali e mesmo não estando em trajes adequados para isso, tirou toda a roupa e entrou. A água estava gelada, o que o fez bater os dentes de frio. Passado o primeiro impacto, entregou-se àquelas águas puras e cristalinas, como se elas tivessem o poder de lavar o que tinha de mais impuro dentro do seu ser. Saiu dali revigorado e foi para a casa grande. O almoço já iria ser servido. Augusto, vendo os seus cabelos ainda molhados, perguntou: "Ora essa, não me diga que foi tomar banho naquela cachoeira gelada." "Pois acertou em cheio", disse sorrindo. "Estava precisando espairecer um pouco e quando dei por mim, estava lá diante daquela maravilha da natureza e não resistia aos seus encantos. Sabe, Augusto, não sei o que você acha, mas estive pensando. Já que seu pai se encontra tão bem, graças a Deus, creio que não precisa mais de mim aqui e, sendo assim, acho que vou antecipar minha volta." Augusto retrucou com veemência: "De maneira nenhuma, não permitirei. Sentir-me-ei ofendido se fizer isso. Não o convidei a vir aqui somente para isso. Você é meu melhor amigo. Passamos todos estes anos lado a lado. Sei que daqui para frente nossas vidas seguirão outros caminhos e não quero perder a oportunidade destas férias juntos. Sei que dificilmente teremos novamente esta oportunidade. Além do que você precisa relaxar um pouco. Sei que se for para sua casa entrará no ritmo frenético dos negócios do seu pai e aí, adeus descanso. Está decidido, você fica." Lopes não teve argumentos para rebater os de Augusto. "Está bem, você venceu, fico, mas com uma condição." "Pois diga qual é." "De nós sairmos a cavalo pelas redondezas, gostaria de conhecer melhor este lugar." "Pois fica combinado desde já. Amanhã acordaremos bem cedo e faremos este passeio." Augusto, com ar maroto, sorri para o amigo, dizendo: "Será que nós aguentamos algumas horas em cima de um cavalo?" Afinal, lá na cidade estávamos acostumados a outro tipo de locomoção, mais moderno que este. Lopes foi obrigado a rir também. Quando Augusto queria, sabia arrancar-lhe o riso.
Acredito que sim, mas se não conseguirmos, desmontamos e voltamos a pé. Que tal lhe parece? Augusto torceu o nariz, demonstrando descontentamento. Acho melhor levarmos uma carroça junto. Os dois riram das bobagens que estavam dizendo. Agora vamos almoçar, tornou sério Augusto. Não quero me demorar para ir à casa de Vera. Está bem, vamos. Capítulo 19. Assim que terminaram o almoço, Augusto pediu licença a todos e saiu. Ia pelo caminho, tentando alinhavar a conversa que teria com a noiva. Chegando lá, foi recebido com muita alegria por Dona Laurinda, que não esperava sua visita. Oh, meu querido, que bom vê-lo novamente, por que não mandou avisar que viria? Teria preparado aquele bolo de chocolate de que tanto você gosta. Imagine. Não se preocupe com isso. Vera, onde está? Deve estar em seu quarto, lendo. Vou chamá-la. Ficará feliz em saber que você está aqui. Augusto mal conseguiu ocultar seu nervosismo. Não demorou para que Vera aparecesse. Olá, Augusto, mas que surpresa. Espero que seja boa, respondeu ele. Mas claro que é, porque não haveria de ser, disse, beijando o seu rosto. Augusto não gostava de rodeios e iria logo ao assunto que o trouxera ali. Precisamos conversar, Vera, disse com um ar sério. Vera percebeu uma ruga em sua testa, denotando preocupação. Era muito inteligente e sabia o porquê daquela visita, já esperava por ela. Está bem, vamos até o jardim. Está uma tarde gostosa, vamos nos sentar naquele banco onde ficaremos mais à vontade, sem que ninguém nos importune. Augusto acompanhou até lá, conversando assuntos banais. Sentaram-se e foi Vera quem puxou o assunto. Eu sei o que lhe trouxe aqui hoje, Augusto. Sei que sabe, não tenho estado bem desde que voltei. Até agora não entendi o seu comportamento, no dia em que quis marcar a data do nosso casamento. Tenho estado apreensivo, desde então, muitas coisas já se passaram pela minha cabeça e reconheço que nenhuma me agradou. Vera ouviu o que ele dizia, atentamente, sem nada dizer. Diga alguma coisa, tire-me dessa aflição em que me encontro. Será que você já não me ama mais? Desistiu de casar-se comigo? Vera procurava as palavras certas para dizer, mas não as encontrava. Tinha, por diversas vezes, ensaiado o que iria dizer, mas agora, diante dele, sentia que não era justo enganar-lhe. Sabe, Augusto, nem eu sei o que está me acontecendo, vou abrir meu coração e sei que irá me compreender. O coração dele disparou angustiado só em pensar no que iria ouvir. Pois então fale, vim aqui para isso. Se não me quer mais, prefiro que me diga agora. Eu não suportaria viver enganado. Não se trata disso, Augusto. Não quero enganá-lo, em absoluto. Sempre fui honesta com você. Não seria agora que eu iria mudar. Você me conhece muito bem, sabe que não sou pessoa de enganar ninguém. Desculpe-me, Vera, não quis ofendê-la. Estou nervoso, procure me entender. Você não me ofendeu, sei que espera de mim uma satisfação, e sei que lhe devo isso. Só quero que me ajude e tenha um pouco de paciência comigo, eu não sei o que está me acontecendo. Não é que não queira me casar com você, não é isso. Sinto que estou confusa. Você não me ama mais, é isso? Meus sentimentos não mudaram, Augusto. Gosto de você sim, nada mudou neste sentido. Mas então, Vera, não estou entendendo. A conversa parecia difícil entre eles. Vera não tinha mais certeza de nada, esta era a verdade. Mas como dizer isso sem feri-lo? Não queria magoá-lo, não era justo. Deixe-me tentar explicar, Augusto. Sempre fui uma pessoa com muita certeza do que eu queria para mim,
Desejei e sonhei muitas vezes com o nosso casamento. Você sabe muito bem que até meu enxoval já está pronto, há bastante tempo. Esperei por este momento muitas vezes, planejei todos os detalhes de tudo. Sabe como sou perfeccionista, gosto de tudo a seu tempo. E quando me deu aquele anel, no dia em que voltou, fiquei feliz por estar ali. Senti-me amada e desejada. Reconheço que para você sou a mulher da sua vida. Mas de repente, ao ouvi-lo anunciar, diante de todos, queria marcar o dia do nosso casamento, aquilo me soou tão estranho como se não fosse comigo. Sei que é difícil entender, nem eu até agora consegui. Já tentei analisar a minha atitude e não encontro uma razão lógica para o que fiz. Sei que o coloquei em uma situação muito constrangedora e embaraçosa diante de todos. Peço-lhe que me desculpe por isso. Creia que eu não tive essa intenção, de maneira nenhuma. Sei que não tenho o direito de pedir-lhe isso e vou compreender se não quiser aceitar, mas eu preciso que me dê um tempo. Tempo? Retrucou ele. Você não acha que já namoramos tempo demais? Procure entender, Augusto. Não posso me casar tendo dúvidas de que seja isso que realmente quero. Vera, pelo amor de Deus, seja razoável. Você acabou de dizer que me ama. Sim, eu amo, mas estou confusa. Não sei o que está acontecendo. Alguma coisa está errada, me incomodando e preciso descobrir o que é, Augusto. Eu sou assim, você me conhece. Não vou sair por aí fazendo o que os outros gostariam que eu fizesse. Quero estar consciente de que me casar agora é o que realmente quero. De que adianta eu fazer de conta que não está acontecendo nada e daqui a algum tempo me dar conta de que cometi um erro? Não acho justo isso, Augusto, nem comigo nem com você. Sei que é difícil para você aceitar isto assim, mas creia que eu estou procurando ser o mais honesta possível. Aceite o meu pedido, não quero me afastar de você, só não quero me sentir pressionada por uma data. Dê-me este voto de confiança, sei que tudo irá voltar ao normal. Augusto sentia-se arrasado para discutir com ela. Sabia que qualquer coisa que dissesse naquele momento em nada mudaria a sua opinião, conhecia-a bem, quando punha alguma coisa na cabeça ninguém a demovia. Vera, percebendo que ia no interior do noivo, abraçou-o com carinho, dizendo: Augusto, não quero que fique assim, creia-me, eu amo, só estou pedindo que confie em mim, dando-me um tempo para colocar as coisas nos seus devidos lugares dentro de mim. Ele não queria mais discutir o assunto. Está bem, Vera, você sabe que eu a amo mais do que qualquer coisa neste mundo e nada mudou dentro de mim. Darei este tempo. Não vou mais tocar no assunto até que você mesma tenha chegado a uma conclusão. Apesar da tristeza que lhe ia dentro do coração, Augusto achou melhor mudar de assunto e falar de coisas mais amenas. Vera segurou sua mão e, olhando bem dentro os seus olhos, disse: Confie em mim, sei que vou superar este momento de indecisão em que me encontro. No fundo, era isso que mais Vera queria. Tirar Lopes de seu coração e casar-se com Augusto. Como estão todos em sua casa? Falou ela. Agora está tudo bem. Vera surpreendeu-se. Aconteceu alguma coisa? Desde que Augusto voltara, Vera não tinha ido mais à sua casa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sentia muitas saudades da amiga. Mas ao mesmo tempo refriou-se em ir até lá, pois sabia que iria encontrar Lopes e queria evitar, a qualquer custo, este encontro. Sabia que vê-lo, ao mesmo tempo lhe dava imenso prazer e trazia, inexplicavelmente, uma agitação dentro de si que ela não sabia como lidar, sendo assim, evitaria ao máximo a presença dele. Conte-me o que aconteceu. Algo com Neuza? Perguntou, apreensiva. Afeiçoara-se muito à amiga e desejava muito que ela saísse vitoriosa nesta sua batalha. Agora está tudo bem, mas Neuza quase perdeu o bebê. Oh! Meu Deus!
Logo depois que chegamos ela começou a passar mal. Chamamos o Dr. Matias e, com repouso e medicamentos, ele conseguiu fazer com que este danadinho se aquietasse novamente dentro dela. Agora ela está ótima, posso dizer. Vera notou uma ponta de ironia misturada com satisfação nele. O que você está me escondendo? Perguntou Vera, olhando-o com ar de curiosidade.